Olá, bem-vindo ao Fórum do Trabalhador. No programa de hoje vamos falar sobre depressão, um mal que está assolando grande parte da população. Também tudo sobre a reforma da Previdência, tem dicas culturais e muito mais a partir de agora no nosso Fórum. Iniciando o programa de hoje, nós vamos falar sobre um problema de saúde que já está se tornando um problema de saúde pública. No mundo, ele atinge 340 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, já chega a 13 milhões. Eu recebo a psicóloga Maria Fernanda Lopes, que vai falar sobre depressão. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você, André? Maravilha. Depressão provavelmente é uma das demandas que mais você acaba atuando, né? Sim, tanto na saúde pública quanto na saúde particular, a gente recebe muitas pessoas com queixa de depressão. Mas vem sempre aquela pergunta, por que ficamos deprimidos? Então, acho que atualmente podemos falar de depressões. São vários conceitos que a ciência nos traz sobre depressão. Existe a tristeza comum, que quando sofremos perdas, acontece, perdas de pessoas próximas por falecimento, perda do trabalho, perda de uma condição de vida. E a tristeza é esperada. E existem casos que a ciência classifica como transtornos emocionais, que aí sim são as depressões em diversos níveis. No caso das perdas esperadas, o brasileiro, o ser humano em geral, ele não é treinado desde criança para trabalhar essas perdas. A gente apresenta para as crianças sempre um mundo lindo, maravilhoso. Ninguém nunca fala para o filho, olha, um dia eu vou morrer, um dia você pode morrer. Como que a gente poderia abordar isso para esses sofrimentos mais rápidos, para essas perdas mais momentâneas? Eu acho que é uma questão fundamental, essa que você coloca, e eu sinto que as sociedades orientais já trabalham com essa questão de uma maneira mais saudável. Eles já, desde criança, apresentam para os filhos que a morte é uma das nossas únicas certezas e que nós precisamos aprender a aceitá-la gradativamente. E eu acho que isso falta na família, na escola, na cultura. E eu particularmente penso que a literatura infantil pode cuidar disso e alguns autores já estão cuidando. Perder faz parte da vida também, da mesma forma que morrer. Só que o mundo capitalista, a competição, quer gerar vencedores. Ninguém quer ser o número 2. Muitas pessoas acabam passando por esses processos de leves depressões a partir do momento que ele se vê derrotado numa competição esportiva ou num concurso público ou na disputa de vaga ali na iniciativa privada? Sim, a gente acredita, né, pela ciência da psicologia, que tudo depende da formação da personalidade do indivíduo, né? Todos nós somos muito parecidos porque somos todos seres humanos, mas todos somos únicos. Então depende das características de personalidade da pessoa, né? A gente observa até em irmãos gêmeos, né, na mesma situação, que fica triste, como é esperado, mas vence essa tristeza aceitando que a perda é uma condição humana, como você disse, mas o outro não suporta. 340 milhões de pessoas com depressão das mais variadas formas. A medicina, os ministérios da saúde têm se preparado aí contra as epidemias, contra os mosquitos, contra a contaminação pelo ar, mas esse mal atinge de modo individual, ele toca fundo em cada ser humano, não? Sim, e há uma previsão, infelizmente já para 2020, né, de que vai ser uma epidemia, mas que a gente precisa cuidar, né, André, para vermos como esses diagnósticos estão sendo feitos, né? Às vezes falta um pouco de critério, né, por julgar que um luto, por exemplo, é uma depressão. E às vezes falta critério, a pessoa está em depressão e essa depressão não é percebida.
Então nós temos que ter critérios. No núcleo familiar ou no ambiente de trabalho, como detectar que alguém está com depressão? São os melhores lugares, na minha experiência, onde esse fenômeno pode ser observado, né? Na família, às vezes, é mais difícil porque, às vezes, a pessoa é mais calada, mais inibida, então eles falam, ele sempre foi assim mesmo, e não procuram apoio, não procuram orientação profissional. Mas aí, quando chega no trabalho, como há uma convivência, costuma haver uma convivência com um número maior de pessoas, felizmente, sempre há aquele colega mais sensível, né, que percebe que tem alguma coisa esquisita e começa a falar com os outros ou com a chefia. Enfim, muitos dos meus pacientes chegam por conta de que foram detectados o mal-estar no ambiente de trabalho. Agora, se por um lado tem aquele mais sensível, também tem o insensível que acha que o trabalhador está fazendo corpo mole, está fingindo, está querendo levar vantagem sobre o grupo. Isso é mais difícil, né? Isso é, infelizmente, muito difícil e muito comum, né? A gente até costuma falar no popular, né, que muita gente acha que depressão é frescura, né, que a pessoa devia trabalhar um pouco mais, né, principalmente as mulheres. Aliás, tem piadas que falam da vassoura, do tanque, que é um bom remédio para depressão. Isso. Totalmente repugnável essa atitude. Sim, porque se a pessoa pegar na vassoura e no tanque e a tristeza for sendo vencida, ótimo. Né, que é uma tristeza natural, esperada para todos nós humanos. Mas o que a gente observa é que isso não acontece. E o que a Organização Mundial de Saúde nos orienta é que a partir do 14º dia, né, de um estado depressivo, né, onde a pessoa tem dificuldade em levantar da cama, né, tem muito sono ou pouco sono. Então é uma observação assim que começa nas funções básicas da existência, né? O sono é muito ou é pouco, o apetite é muito ou é pouco, né? A disposição para levantar da cama geralmente é muito pouca, né? Então, passados 15 dias que a pessoa está nesse estado, é importante procurar um profissional da saúde para uma avaliação. A vaidade e os cuidados pessoais também passam por aí? Tem gente que não quer tomar banho, não quer se maquiar, não quer trocar de roupa. Também tem essa característica? Sim. Há um comprometimento imenso na higiene, né? Então, os familiares ficam muito surpreendidos, às vezes, porque a pessoa era vaidosa, principalmente as mulheres, né? E elas já não têm mais disposição, né? Os jovens. Então, isso também é um sinal que alguma coisa precisa ser investigada. Pode não ser uma depressão clássica, pode não ser uma depressão como um transtorno mental, emocional, mas de qualquer maneira merece cuidado. Depressão e religião. Algumas religiões dizem que quem está deprimido está com o demônio, ou quem está deprimido é porque não tem fé, embora alguns líderes religiosos também já passaram por depressão. Ela pode ser um canal para ajudar na recuperação, se agarrar na fé, ou ela mal trabalhada pode atrapalhar? Exatamente essa reflexão que nós fazemos. A falta de fé, né, que não precisa ser necessariamente uma crença religiosa, né, mas uma fé na vida, uma fé em si mesmo, né, uma fé em dias melhores, é fundamental para qualquer um de nós humanos, né? Agora, o excesso de uma fé religiosa que acha que todos os males estão em entidades fora da gente é muito perigoso, né? Então, nós respeitamos profundamente, né, a religião das pessoas, dos pacientes, porque isso faz parte da formação do ser humano, até a própria Organização Mundial de Saúde, né, vê como uma condição, né, de bem-estar. A transcendência, assim que eles chamam, né? A crença em algo além da gente, né? Porque a ciência já mostra que existe, a gente culturalmente aprendeu a chamar de Deus, né? Mas o excesso de fé, de achar que só a religião, só a reza pode resolver o problema é perigoso. E também alguns que falam que isto é falta de Deus, né? Porque a pessoa tem o direito de acreditar naquilo que ela dá conta, né? Então, mesmo os ateus merecem todo o cuidado, e os ateus também deprimem, né?
E a tecnologia, as mídias sociais, hoje as pessoas estão saindo desse mundo real e estão se interagindo aí através do mundo virtual. Isso pode acelerar algum processo depressivo? A pessoa pode se sentir excluída do seu grupo e se perder nesse mundinho ali do celular ou do tablet? Sim, sim. Como todos os fenômenos humanos, nós temos o lado construtivo e o lado destrutivo, né? O construtivo é a possibilidade de entrar em contato, de rever pessoas que você não via há muito tempo, né? Fazer novas conexões. Isso eu acho que a tecnologia é muito boa. Por outro lado, também pode levar a pessoa a ficar muito inibida num mundo sem contato real, sem conversa face a face, sem o abraço. Isso faz muita falta para o ser humano, né? E muitas coisas que são divulgadas nessas mídias não têm a comprovação científica. Então, às vezes, elas são muito perigosas, né? A gente vê explicações, por exemplo, sobre a depressão muito perigosas nas mídias. Então fica um alerta para que a pessoa se socorra de profissionais, psicólogos, psiquiatras e não do Dr. Google apenas, né? Exatamente. Médicos de família, né? Eu vejo muitos colegas da medicina de família, né? Hoje eu tenho a felicidade de trabalhar com um deles. Eles são muito generosos, né, nessa parte, porque eles conseguem olhar para todo o fenômeno que está acontecendo no ambiente familiar, né, André? Médicos do trabalho, né, também quando bem formados, né, eles também são capazes de compreender, né, que condições familiares e de trabalho podem desencadear fenômenos depressivos. Agora, tecnicamente, as depressões, o que acontece? É alguma falha em algum local específico do nosso cérebro? Sim, os psiquiatras são capazes de explicar isso com muito mais propriedade que eu, né? Porque psicólogo, a partir do psicólogo, é mais a psicoterapia, né? Que é o tratamento através da conversa individual ou em grupo. Mas por que os medicamentos muitas vezes são indicados? Porque, falando de uma forma bem popular, faltam algumas substâncias na nossa neurotransmissão, né, como a gente diz. Dá um tilt, né, no sistema nervoso, então os médicos vão pesquisar qual o melhor medicamento antidepressivo, né, ou às vezes também ansiolíticos, que diminuem a ansiedade, porque também há fenômenos mistos, né, depressão com ansiedade, e em geral a depressão também é um sintoma da grande maioria dos transtornos emocionais e mentais, né? Então também há confusão nesse campo, né? Às vezes a pessoa tem um diagnóstico mais grave, né, do que a depressão, né? A depressão é só um sintoma. Às vezes o diagnóstico é de depressão, que vai desde a leve, né, até a muito grave, onde a pessoa tem até ideação suicida, de cometer alguma coisa contra ela mesma. Nos casos mais leves, eu consigo trabalhar apenas nas terapias. Alguns casos eu vou fazer a ligação, terapia e medicamento. Perfeito, isso mesmo. A gente costuma dizer que são, tem uma colega psiquiatra, né, muito próxima, que são dois lados da mesma moeda, né? A psicoterapia, que vai fazer a pessoa compreender, né, como ela chegou nessa situação e que recursos ela possui para lidar e vencer essa situação e criar um projeto de vida mais adequado para ela, e a medicação bem prescrita, adequada, vai ajudar vamos dizer, o cérebro, né, a ter o que a gente costuma falar popularmente, né, uma energia, né, um chá de ânimo, vamos dizer assim, para poder pensar melhor sobre si mesmo. Existe um estigma em relação às pessoas com depressão e alguns, mas ela ficou louca, ela está perturbada, ela não está bem, está tomando remédio faixa preta. Como que nós podemos trabalhar isso na sociedade para que as pessoas tenham uma percepção que é uma dificuldade transitória e que bem acompanhada vai passar e a pessoa pode retomar a sua vida? Acho que uma das iniciativas é isso que você faz aqui hoje,
né? Por isso eu sou muito grata pelo convite, né? Eu acho que falta muita informação, né? Eu acho que a gente vê colegas bem formados, né? Que não têm esse conhecimento que você, por exemplo, adquiriu, né? Então, às vezes, colegas da própria saúde, que não saúde mental, né? Que têm conceitos equivocados, né? Então, eu acho que nós precisamos conversar mais sobre depressão, né? E, por outro lado, eu também trabalho com pessoas muito simples, né, vamos dizer assim, que não tiveram oportunidade de ir para a escola e que eles têm uma compreensão muito profunda sobre a depressão, porque são observadores da vida humana. Né? Então eles falam, acho que está faltando um remedinho aí para ele. São observadores e mais acolhedores. Sim, né? Exatamente. Esta é a palavra. Esta é a palavra. Eu acho que nós temos que ser acolhedores porque as pessoas, por inexperiência, desinformação, às vezes acham que o fenômeno da dor emocional, do sofrimento psíquico, dos transtornos psicológicos, psiquiátricos, é uma coisa do vizinho, né? É uma coisa, sei lá, das pessoas sem recursos financeiros, de gente fraca, que é frescura, enfim. Isto não é verdade. Né? Os maus estares podem acontecer a qualquer um de nós, a qualquer momento da vida. Inclusive com pessoas de sucesso, com pessoas de destaque na sociedade, em posições estratégicas. Existe um tipo de depressão, bom você lembrar, que se chama depressão por aquisição. Eu já acompanhei muitas pessoas com esse fenômeno. Ela criou um plano de vida e ela galgou as escadas do sucesso e ela conseguiu tudo o que ela queria. E a hora que ela consegue, ela deprime. Por isso que muito artista, alguns países de primeiro mundo em que tem tudo. Por quê? Ela criou uma fantasia sobre o que seria a felicidade. Enquanto nós não vivermos, nós não sabemos o que é uma coisa ou outra. Né? Não é um jogo de palavras, né? Já é uma máxima filosófica. Né? Você só vai saber sobre um fenômeno a partir do momento que você viver a experiência. Você imagina, você pensa, você deseja, você acredita, mas você só vai saber, como eu costumo dizer, de verdade verdadeira, depois que você passar pela experiência. Então, a pessoa achava que ia ficar muito feliz quando ela conseguisse um título, quando ela conseguisse um trabalho, quando ela se casasse. Temos isso também, né? Quando ela tivesse um filho, quando ela conseguisse um emprego, X, Y, Z. E a hora que ela atinge esse objetivo, não era exatamente o que ela imaginava. Ela não se sentiu como ela imaginou que fosse se sentir. Então ela se sente muito mal. A participação de familiares, de amigos é fundamental. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para quem está em casa agora e que tem um colega no trabalho com depressão, que tem um familiar, a esposa ou esposa, enfim. Vamos ajudá-los a ajudar. Eu acho que o primeiro passo é aceitar que esse é um fenômeno humano e que nós temos que aprender a lidar com ele diariamente. Então, como o André disse, é acolher a pessoa, oferecer apoio, oferecer ajuda e, se possível, o quanto antes, convidá-la a fazer uma avaliação com uma equipe de saúde. Não precisa ser necessariamente o psicólogo, mas um médico de confiança, um médico bem informado, que certamente ele será capaz de encaminhar para o que for necessário. Agora eu gostaria que você falasse com aquela pessoa que está em casa, está insegura, ela ouviu nossa entrevista, ela... acho que eu estou ficando deprimida, acho que eu estou no comecinho, ou mesmo para aquela que já faz um acompanhamento. O que nós poderíamos dizer para eles? Insista, né? Eu acho que a gente tem que aprender a criar um amor por nós mesmos, a acreditar que nós temos direito à vida, que nós estamos aqui para vivermos o melhor possível. Então, se alguma coisa está incomodando, procure alguém que você possa confiar, né? Algum familiar que você se sinta mais próximo, se não for um familiar, uma pessoa amiga, muitas vezes um vizinho, né? Alguém do posto de saúde mais próximo da sua casa, um professor. Os professores são bárbaros, né? São fundamentais também
nessa busca, né, de apoio, um professor que você confia, um colega de trabalho que você muitas vezes convive muito mais do que com um familiar, né? E peça ajuda, é necessário, lembre-se que você merece. Maria Fernanda Lopes, psicóloga, foi uma alegria recebê-la. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da cooperativa que você participa. Ah, sim. Eu sou concursada pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e também faço parte da Unipsico, que é a cooperativa de psicólogos de Ribeirão Preto. Tem um telefone para contato? 3911-4525. 3911-4525. Muito obrigado pela visita. Eu que agradeço, André. Pequena pausa, na sequência vamos falar sobre reforma da Previdência. Pessoal, todo mundo aqui. Eu vou anunciar o incompetente do mês. E é? Você. Você. Pode vir aqui na frente pra todo mundo te ver, garoto. Pode aplaudir, gente. Vamos aplaudir. Continue assim, sem cumprir as metas, que você vai longe. Você vai bem longe. Vai pro olho da rua. E o mês que vem pode ser qualquer um de vocês. O assédio moral é um abuso mais frequente do que você imagina. Não aceite ser constrangido publicamente pelo seu chefe. Denuncie. Voltamos com o Fórum do Trabalhador agora para falar sobre reforma previdenciária. Uma das grandes especialistas aqui do estado de São Paulo já está conosco novamente, doutora Camila Magrini. Olá, tudo bem? Olá, é uma honra estar nesse programa novamente. Vocês devem estar até pensando, estou um pouquinho cansado dessa advogada aí. Mas nós temos conhecimento, um pouquinho de conhecimento, e o conhecimento tem que ser compartilhado, não é? Os advogados se empenham sempre em levar a melhor satisfação do direito dos clientes, mas as fases de transição são muito complicadas. Mudanças de legislação acabam exigindo uma dedicação maior dos profissionais, até para tranquilizar os seus assistidos, né? É um munus público do advogado. Nós, advogados, e eu ainda estou professora de Direito na universidade, com certeza é uma obrigação nossa de compartilhar tudo isso e transmitir para a população de uma forma clara, para que eles entendam e compreendam a real efetividade ou não dessa reforma, porque alguns meios de comunicação deturpam o contexto. Então, nós, como operadores do direito, nós temos esse dever de compartilhar o nosso conhecimento. Afinal, a advocacia tem que preservar a cidadania, né? O governo federal gastou milhões e milhões de reais em campanhas e algumas preocupantes. Colocava um senhor grisalho, humilde, dizendo se não passar a reforma vai quebrar a Previdência. Aliás, até uma equivocada que falava dos estados não conseguiriam pagar, os estados têm as suas previdências próprias, outro recurso, mas comparando com a Previdência Geral. Isso foi um desserviço para a comunidade? Olha, com tudo que vem sendo gasto com relação a tentar convencer a população de que essa reforma é necessária, já gastou o que economizaria pela reforma. Então, assim, ao nosso olhar, isso é preocupante, porque se eu falo que uma reforma é necessária e eu gasto muito mais com propagandas e com todo o contexto para aprovação, é muito preocupante, que quer dizer que essa reforma talvez não tenha o viés que nós realmente pensávamos. Porque o objetivo da reforma, se é reforma da Previdência, primeiro eu tenho que entender o que é Previdência, para que é necessária essa reforma. E se esse valor gasto realmente tinha essa necessidade. Exemplo, eu fui dar uma palestra em Recife e eu estava em São Paulo para pegar um voo e não parava de passar naquele letreiro do aeroporto sobre a necessidade da reforma da Previdência. A pergunta é, quanto custa para eu disponibilizar num aeroporto uma mídia dessa? Se eu estou gastando dinheiro com isso, porque ao invés de eu gastar esse dinheiro para convencer, eu não uso isso em prol do próprio direito social. Então, o que nós, especialistas de seguridade social, que é saúde, previdência e assistência social, dizemos, é que não existe déficit. O que existe é uma má gestão dos recursos públicos. Então, não existindo déficit,
Qual é o real motivo dessa reforma? Não são esses aspectos que estão sendo tidos como argumentos. Esses argumentos realmente são reais? É essa a nossa pergunta. A seguridade que traz consigo a saúde, sendo pública, ela tem esse viés de lucro que tentam colocar? Precisa ter lucro, precisa ter caixa, vai explodir, não vai atender? Como que é isso? Vamos lá. Antigamente, a Previdência Social ela foi criada com o objetivo de seguro social, como se fosse um seguro de um carro. Eu pago, eu recebo. Se eu não pago, eu não recebo. Hoje, no atual contexto nosso, a Seguridade Social não tem viés de seguro social. Ela tem viés de proteção da necessidade social, ou seja, não é eu pago, eu recebo. Tem que proteger a necessidade social. O que significa? Significa que não tem viés socioeconômico, tem viés social. Então, essa proteção hoje que nós temos da Constituição de 88, ela não prevê uma proteção de seguro, ou seja, eu pago, eu recebo. O objetivo hoje é um objetivo de proteção da necessidade. O cidadão está em necessidade social, ele precisa ser amparado. As necessidades sociais selecionadas pelo legislador, e isso é um princípio que está no artigo 195 da Constituição e no 194, é a seletividade. O legislador ele selecionou qual necessidade? A idade avançada, a invalidez, a doença, a morte, a criança e o adolescente, para algumas proteções, a deficiência. Isso foi selecionado pelo legislador como necessidade social. Se tem ou não dinheiro no caixa, o legislador tem que proteger. Então tem que desvincular essa questão de lucro. A lucratividade não conversa com o direito social. A lucratividade é eu ter lucro como se eu fosse uma empresa. Não, não é uma empresa que tem que ter lucro. É um país que precisa proteger a sua sociedade, proteger o bem-estar social, para que amanhã ele seja um país melhor. Como que eu vou ter emprego se eu não consigo proteger a doença? Como vai haver emprego se eu não consigo proteger a pessoa que está em vulnerabilidade social, que está precisando do Estado? Nós saímos há pouco de um país da medida da pobreza, da fome. Se essa reforma passar da forma como ela está, nós vamos voltar para a fome. E para falar a verdade, nós aqui no nosso país, se preparem, nosso país vai virar um Deus nos acuda. Por quê? Na forma com a qual está essa previdência, essa reforma da previdência, a pessoa não vai conseguir se aposentar. Ela não vai receber aposentadoria por invalidez adequada, ela não vai conseguir receber um auxílio-doença adequado. Então, a probabilidade de aumentar os problemas de segurança serão gritantes. Então, a proteção dessa sociedade tem que ser desvinculada do lucro. E aqui eu não estou fazendo discurso marxista, não. Não é discurso marxista, pelo contrário. É um discurso que a ONU e a OIT já falaram lá atrás, que um país não sai da crise se não proteger ao quê? O direito social. Então, se não proteger a saúde, a previdência e a assistência. Se me permite eu alongar um pouquinho mais da resposta, a nossa saúde tem inúmeros valores a serem recebidos, o SUS, sobre o ressarcimento do SUS. As operadoras dos planos não fazem os ressarcimentos de forma adequada segundo a lei 99161, 9.961, e a questão da ANS também que precisa proteger isso. Então, ou seja, todo o sistema de seguridade social, que é saúde, previdência e assistência, estão sendo esfacelados porque não existe o quê? Uma gestão do recurso público. Não tem déficit previdenciário na atualidade. O que acontece é que, historicamente, todo o dinheiro que era da Previdência foi utilizado para construir Ponte Rio-Niterói, para construir Brasília. O dinheiro da Previdência, 20% até o ano passado, era tirado para desvinculação da Receita da União, a DRU.
passou para 30%. Então, ou seja, 30% do que o senhor paga na Previdência está sendo alocado para qualquer outra coisa que não a Previdência. E eles falam que tem déficit. Como que eu tiro dinheiro de um lugar, falo que tem déficit e eu estou emprestando esse dinheiro para outra coisa que não seja da Previdência? Desculpa que eu me alonguei. Então o governo não faz a sua parte, não faz a sua lição de casa e o trabalhador acaba pagando a conta final. O trabalhador, ele está pagando uma conta que não é dele, porque esse valor está sendo alocado para pagamento de dívida de juros. Então, assim, todo esse valor da Previdência Social está sendo tirado 30% mês para pagar qualquer outra coisa que não seja da Previdência Social. E aí ele vem com o discurso, o governo vem com esse discurso fraco e falho de que há um déficit previdenciário. Não, não há déficit previdenciário. O que há é uma má gestão. E não sou eu, professora Camila Magrini Silva, que está falando isso. Existe uma professora que ela chama Denise Gentil e ela tem uma tese de doutorado. E a tese explica, ela é economista, ela não é do direito. Ela explica matematicamente que não existe déficit. Leiam, Denise Gentil. Em direito, em administração pública, se fala muito de necessidade, de oportunidade. A senhora entende que e de conveniência. Esse momento não é necessário, não é oportuno e não é conveniente uma reforma, principalmente nessa amplitude? Vamos lá. Se houvesse o déficit e esse déficit fosse real, e a argumentação de que a expectativa de sobrevida aumentou e a população ela não está tendo pouca natalidade e baixo taxa de mortalidade, todos esses argumentos, se esses argumentos fossem fortes e se eles fossem verdadeiros, o verdadeiro motivo se fossem, né, o verdadeiro motivo da reforma seria conveniente, oportuno e necessário. Porém, não é a realidade. Nós temos uma previdência que hoje ela é sustentável. Ela se sustenta, consegue, não tem déficit previdenciário. Isso é um FIP também disse. Então, ela é sustentável a Previdência. Logo, se ela é sustentável, a forma com a qual está sendo produzida a reforma previdenciária e o argumento que eles estão utilizando é um argumento falho, ou seja, é um argumento que eu vendo esse argumento para a população, mas no fundo esse argumento não é real. Então, na minha concepção e na concepção da maioria dos juristas de Seguridade Social, isso Instituto dos Advogados Previdenciários, IAPE, IBDP, que é outro instituto, ANFIP, assim como OAB. A OAB também já se manifestou contrária com a forma com a qual está posta. Então, se essa reforma realmente fosse institucional, necessária, conveniente, adequada, todos esses segmentos da sociedade não se manifestariam contrariamente. Eu, como professora, e eu estudo isso desde quando eu me formei, no ano de 2002, eu entendo que essa reforma não é necessária da forma com a qual ela está sendo posta. Futuramente, para as futuras gerações, há necessidade de se alterar o atual contexto. Só que eu costumo dizer para os meus alunos dentro da sala de aula assim, é igual um jogo de futebol. Jogo de futebol, ele tem 45 minutos. Se eu errar, vocês me corrigem, porque eu não sou boa muito Cada nisso, tempo né? de 45. Cada tempo de 45 minutos. E aí tem lá prorrogação, pênalti e tudo mais. Digamos que eu comecei o jogo de futebol agora. Deu 20 minutos, eu viro e falo assim, sabe o que é? Não vai ter pênalti, não vai ter cobrança de falta, não tem escanteio, não tem mais nada. E aí, isso é uma regra justa? Como diz o Arnaldo, a regra clara? Não, não é uma regra clara. E não é justa. Como seria justo se eu esperasse terminar os dois tempos de 45 minutos, se esperasse ver se tinha pênalti ou não, se ia ser necessário prorrogação ou não, e depois os pênaltis, todo mundo sabe que isso seria o adequado. Como eles estão fazendo com a Previdência?
Não terminou nem o primeiro tempo dos 45 minutos e eles querem mudar a regra, assim, virar do avesso a Previdência. Então, qual é o que um especialista entende? E a maioria dos especialistas entendem. É necessário realizar uma reforma da Previdência? Sim, mas não dessa forma, e sim para gerações futuras. As regras atuais serem mantidas e para as futuras gerações alterar o contexto, porque é lógico que a mortalidade está diminuindo, as pessoas estão demorando mais para morrer e o número de crianças que nascem é menor. Eu sou solteira, não tenho filhos. Eu não estou colaborando com a natalidade. E isso eu sou a experiência da maioria de umas mulheres de hoje para frente. Então é lógico que o número de natalidade está diminuindo e o número de mortalidade está reduzindo na quantidade de anos. Tem que ter uma reforma? Tem, só que para as futuras gerações. Para essa molecadinha que está vindo aí, 16 para cá, aí teria que ter uma... Então hoje nós temos 3 grandes massas, uma massa grande quem já aposentou, uma massa bem menor de quem eventualmente pega uma transição e tem as futuras gerações. Vamos dialogar com cada uma delas. Quem já aposentou pode ficar tranquilo? O direito está garantido? Se for... Aquele velho direito adquirido está realmente... Hoje no Brasil tudo tem mudado, então vamos lá, estão garantidos? Quem já está aposentado hoje, quem recebe benefício hoje, pode dormir tranquilo? Vamos lá. Quem é aposentado e não é benefício assistencial, quem é aposentado pode ficar tranquilo. Aliás, tranquilo sim. Tranquilo dentro dos parâmetros legais e constitucionais, a não ser que o entendimento jurisprudencial resolva fugir do parâmetro legal e constitucional. Quem recebe benefícios, por exemplo, instituídos pela Lei LOAS, como que fica essas pessoas? Já quem recebe benefício, que é conhecido aí pela população, que é LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, e nós, que somos especialistas, falam, não existe LOAS. O que existe é o benefício assistencial ou o benefício de amparo à pessoa que está em estado de vulnerabilidade, que seja a pessoa deficiente ou a pessoa com idade avançada acima de 65 anos. Esses benefícios, se essa reforma passar na forma com a qual ela está, esses benefícios talvez, com uma probabilidade bem alta, sofrerão problemas. Porque a reforma, quando ela foi posta lá em 2016, a PEC 287 de 2016, inicialmente ela falava que a pessoa que tinha 65 anos hoje, 65 anos, se você tem estado de vulnerabilidade e tem idade avançada, não pagou a previdência, não tem condições financeiras, ou seja, tem baixa condição financeira, você consegue receber um benefício assistencial. Ou a pessoa com deficiência, e que essa deficiência seja de grau severo, ou que impossibilite a pessoa de trabalhar. Hoje, com a PEC 287, que é a proposta de emenda à Constituição 287 de 2016, inicialmente a pessoa com 70 anos é que conseguiria esse benefício, não mais 65. Houve uma discussão imensa no Congresso Nacional sobre isso, porque a vulnerabilidade social vai ficar gritante e o que essas pessoas vão fazer da vida? Porque 65 anos já é muito. Tem gente que não sobrevive até os 65 anos. E aí ia aumentar para 70. O governo, sob a falsa alegação de que eu sou uma pessoa que está pensando na sociedade, abaixou para 68 anos isso. Continuo dizendo, 68 anos, a pessoa que está em estado de vulnerabilidade social com 68 anos não vai conseguir, às vezes, sobreviver até essa data. Então, quem recebe benefício assistencial corre o risco de ter esse valor a menos do mínimo após 2020, segundo a proposta. Por quê? Porque na proposta fala 68 anos de idade, a partir de 2020 vai começar progressivamente a aumentar a idade e o valor provavelmente será menos que o mínimo. Então, só voltando para amarrar. Hoje, quem recebe benefício assistencial, ele recebe com 65 anos de idade e recebe um salário mínimo. Se passar essa reforma,
Provavelmente, se permanecer o texto como está na data de hoje, será 68 anos de idade e corre o risco de ser menos que o mínimo, porque vai ser regulamentado por uma outra legislação. Algumas pessoas já têm condições de aposentar, já preenchem todos os requisitos. Elas não querem aposentar, primeiro porque elas se sentem produtivas, segundo porque tem perdas naturais, como vale alimentação e outras vantagens. Aconteceu uma grande corrida para aposentar. Compensa aposentar, cada caso é um caso, precisa sentar com o advogado e conversar, como que é isso? Houve um desespero, né, para aposentar. Precisa fazer uma reflexão se realmente há essa necessidade de se desesperar. Primeiro, porque daqui a pouco vai fazer 1 ano e eu espero que façam 10 anos que não altere, né, que não passe essa proposta. Já está para quase fazer, daqui a pouco faz 1 ano que surgiu essa proposta. E quem já correu, talvez poderia ter esse tempo computado na sua aposentadoria. Primeiro isso. Segundo, se a pessoa nessa proposta, se passar essa proposta e essa pessoa tiver entre 45 anos mulher e 50 anos homem, se ela tiver 45 anos mulher e 50 anos homem, primeiro ela tem que procurar um advogado previdenciário para verificar se compensa ela aposentar nas atuais regras, porque ainda tem a regra, porque a Previdência Social ela vem sofrendo reformas bem antes. No caso da pessoa que vai aposentar por tempo de contribuição hoje, ela pode entrar na regra 8595, que é uma regra que alterou de 2015 para cá, e ela pode também sofrer o efeito do fator previdenciário. O fator previdenciário, ele diminui a aposentadoria da pessoa. Se ela entra na regra 8595, ela já tem uma aposentadoria melhor. Porém, se ela for esperar e aprovar a proposta, se ela tiver entre 45 mulheres e 50 anos homem, ela tem que procurar um profissional para fazer o cálculo, para verificar se não é mais vantajoso esperar. Só que isso só é vantajoso para quem entra na regra de transição, que é mulher 45 anos para frente e homem 50 anos para frente. E tem que procurar um profissional para fazer o cálculo, para verificar se realmente é vantajoso. Fora esse grupo de pessoas, para mais ninguém é vantajoso. Primeiro, para quem vai aposentar por idade, não é vantajoso. Para quem vai aposentar por tempo de contribuição e tem menos de 45 anos mulher e menos de 50 anos homem, não é vantajoso. Por quê? Porque a proposta ela vem trazer um problema gravíssimo. E os especialistas de direito dizem que talvez algumas pessoas não consigam se aposentar e morram até antes, por causa da expectativa de sobrevida. Recentemente, a doutora foi reconduzida como representante aqui regional de um Instituto de Advogados Previdenciaristas. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa atuação. Bom, como eu digo, o conhecimento tem que ser compartilhado. Se ele não for compartilhado, de nada serve. Então, eu estou advogada, estou professora, estou coordenadora da comissão, de várias comissões da OAB e estou presidente desse instituto, que é o Instituto dos Advogados Previdenciários. Ele é um instituto do Conselho Federal, conhecido vulgarmente pelas siglas IAPE. Esse instituto, primeiro, é para advogados, especialistas em direito da Seguridade Social e também para aqueles que, mesmo que não são especialistas, estão na busca do conhecimento. Qual o objetivo desse instituto? Primeiro, esse instituto ele fez, em dezembro, os presidentes do instituto, a presidente do instituto, o vice-presidente do instituto, à época de dezembro para cá, e todas as pessoas que participam do conselho, nós estivemos numa briga ferrenha, que a palavra briga entre aspas, para lutar contra a reforma da Previdência. Então, a primeira coisa desse instituto é lutar contra a reforma que atualmente está posta pelo governo. Nós somos favoráveis a uma reforma, mas que seja uma reforma digna, justa e adequada dentro de argumentos legais e argumentos plausíveis. Qual o meu objetivo em ser presidente regional deste instituto? Primeiro, trazer conhecimento para o advogado.
Quando eu era mais nova, aqui com toda a vênia, a região ribeirão-pretana deixava aquém em termos de cursos para o advogado previdenciarista e da Seguridade Social. Primeiro é a qualificação profissional do advogado. Segundo, trazer para a região uma proteção previdenciária adequada. Então, quando eu qualifico o advogado, é óbvio que você, população, vai ter um advogado que entenda sobre aquele contexto e ele vai te trazer o melhor do direito e vai proteger a sociedade. Então, o objetivo dos institutos, primeiro, é preservar a dignidade da pessoa humana. Então, o instituto nosso, a gente briga muito, nós brigamos muito, no sentido de que essa reforma ela não traz dignidade para a população, ela não preserva a população, ela vai trazer um caos social e nós somos contrários à reforma e esse objetivo de eu me tornar presidente novamente pela segunda gestão regional é com o objetivo de tentar, dentro da minha pequena circunscrição e dentro do meu pequeno objetivo e humilde objetivo, de propagar ao máximo para a população de que essa reforma não é uma reforma digna que vai trazer algo de bom para a sociedade. E ela não é necessária e os argumentos com os quais eles estão colocando são argumentos falsos que, ao meu olhar, eles, eu vou usar até uma palavra forte, eles enganam a população porque não é necessário da forma com a qual está sendo posta. Eu me tornar presidente não é nenhum objetivo profissional pessoal, porque para todos que sabem, que convivem no meio jurídico, sabe que ser presidente de um instituto desse não traz lucro financeiro algum, a gente não ganha nada, pelo contrário. Nós ganhamos muito trabalho e esse trabalho é um trabalho dignificado porque é participar da sociedade de forma gratuita, com o objetivo de trazer para a sociedade o melhor. Assim como coordenação de OAB. Quando nós somos coordenadores, e aqui nós estamos diante de um advogado, que é o Dr. André, o Dr. André já sabe, nós não ganhamos nada. Mas o que a gente ganha? A gente ganha uma sociedade melhor. Nós ganhamos um país melhor. E a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, Deus me proporcionou conhecimento e me deu vias de acesso do conhecimento. Então, eu preciso trabalhar para a população em prol disso. Então, o que é a vantagem de ser presidente? A vantagem de estar presidente, né? No Instituto dos Advogados Previdenciários. É plantar a minha sementinha, aguar a sementinha da saúde, da previdência, da assistência social. E amanhã, mesmo que eu não tenha filhos, as futuras gerações colham. Esse é o objetivo. E eu até peço vênia, eu vou lançar um livro em novembro ou dezembro, ou às vezes no final de outubro, ainda não estipulei a data. Chama Sistema de Saúde Privado, que é a minha sementinha para a Seguridade Social. Porque o objetivo nosso é plantar semente e essa semente floresça para você no futuro colher, porque o nosso trabalho é totalmente voluntário. O tempo terminou, eu teria mais perguntas, você em casa também. Aliás, encaminhe suas perguntas pelo WhatsApp 981 13 5265. Antes de outubro, antes de lançar o livro, nós vamos puxar na agenda tão atribulada da doutora Camila e ela voltará ao programa, que é sempre uma alegria renovada contar com seus conhecimentos. Muito obrigado. Eu que agradeço, a alegria é toda minha. E a população, pensamento positivo aí, não vamos deixar juntos, nós não deixaremos essa reforma passar. Esse é o nosso objetivo. Pequeno intervalo, voltamos já. Esta é uma fatiadora de frios. Durante anos, ela tem sido uma máquina exemplar, orgulho da casa. Mas o tempo passa e, mesmo que não aparente, ela tem um sério problema na lâmina. Hoje, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho.
Voltamos com o Fórum do Trabalhador e eu quero aproveitar esse espaço agora para trazer a homenagem que o Sim Comerciários fez a todos os pais. Um baile muito concorrido e é claro que o Fórum acompanhou tudo para você. Comerciários, é com grande prazer que nós recebemos vocês aqui, você papai comerciário, você papai associado, com um brinde nesse baile hoje para comemorar o seu dia. Então é com muito prazer, com muita festa realmente, que nós sabemos o dia a dia que é do comerciário que está trabalhando, que depende de produção, depende de meta. Preocupados hoje, obviamente, com esse problema político, econômico, que quer sim, quer não, atingiu também a nossa área, atingiu o nosso setor, mas o sindicato, Sim Comerciários de Ribeirão Preto, está junto com você, trazendo então esse baile aqui. Amanhã também nós teremos um domingo especial aqui, com um almoço especial para o Dia dos Pais. E lembrando que esse espaço é seu, esse espaço é do comerciário para vir aqui, para fazer a sua festa, para fazer a sua confraternização, passar aqui, obviamente, um momento com a sua família e também com seus amigos. E agora uma grande novidade, nós estamos entregando nesse mês o espaço VIP aqui, que é para a tua festa, dentro do clube, mas de uma forma assim, bem executiva. Você pode receber seus convidados num espaço muito especial aqui que nós estamos entregando. Então isso é uma luta nossa, uma luta da diretoria, uma luta de que nós fazemos isso para que você realmente tenha esse bem-estar para fazer frente, carregar as baterias para o dia seguinte, para que você possa continuar produzindo. Então, pensando em tudo isso, obviamente, nós não podemos esquecer que a principal obrigação do sindicato é acompanhar você, comerciário, nos seus direitos. Mas, paralelo a isso, nós trazemos também o lazer, trazemos também a cultura e estamos convidando você para participar do teatro, dia 25 de agosto, Um Certo Canto Brasileiro, uma peça totalmente musical, uma peça de um nível assim, de capital, São Paulo, Rio de Janeiro, que com muito carinho nós trouxemos para Ribeirão Preto. Os ingressos estão à disposição lá no sindicato, com preço assim extremamente popular, em que você consegue, obviamente, ir ao teatro, assistir um musical, assistir uma peça muito importante e estar contribuindo para as entidades aqui da nossa cidade de Ribeirão Preto. Então, comerciário para você, para o associado, o Sim Comerciário está proporcionando a possibilidade de ir no teatro, de assistir um grande espetáculo com preço subsidiado. Então eu convido você para participar conosco, obviamente em todas as atividades, que o sindicato tem várias atividades para você. Lembrando que nós temos a Escola CAP, CAP Kids, Academia Ritmo passando agora por uma grande mudança que vai servir para você, para a sua família, para exercitar-se e dizer de uma certa forma, nós estamos juntos, hoje estaremos sempre. Nós precisamos de vocês para continuar realmente essa luta e divirtam-se nesse baile maravilhoso que foi feito com muito carinho para você, papai comerciário, que Deus nos abençoe. Nós estamos aqui no Clube dos Comerciários comemorando um baile, o Dia dos Pais. Eu gostaria de desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais, né? E aproveitando também a ocasião, eu gostaria também de deixar uma mensagem, o seguinte: no dia 29 de outubro nós estaremos aqui no clube fazendo o quinto encontro do Comerciários. E gostaria de convidar todos os comerciários, não só os comerciários, como as comerciárias também, tá? E desejando, assim, encerrando, desejar mais uma vez Feliz Dia dos Pais. Queria agradecer a presença de todos os pais nesse baile maravilhoso que está sendo realizado no Sindicato do Comércio, no Clube dos Comerciários, e desejar a todos um Feliz Dia dos Pais, com muita saúde, prosperidade e as bênçãos para todos.
Parabéns, Regina, parabéns, Oscar, toda a diretoria do Sim Comerciários. E eu aproveito para cumprimentar você, pai e trabalhador. Parabéns pelo seu dia. E é claro que o Dia dos Pais não é apenas no segundo domingo de agosto, é todo dia. Pequeno intervalo, voltamos já. Hoje, 1 em cada 10 crianças no mundo está trabalhando. Muitas delas em atividades insalubres, noturnas, perigosas e nas ruas dos grandes centros urbanos. No trabalho, crianças estão sujeitas a abusos, violência ou exploração sexual. Não compre produtos ou utilize serviços prestados por crianças e adolescentes. Faça a sua parte. Diga não ao trabalho infantil. Disque 100 e denuncie. Voltando com Fora no Trabalhador, vamos falar sobre esporte, porque o SEAC realizou a 18ª edição das suas atividades esportivas. Teve futebol, teve vôlei, muita descontração e nós estivemos na final e na premiação. 18ª atividades do SEAC, é claro que tem muita gente mobilizada, muita gente trabalhou, mas o grande coordenador, Rosalvo Barbosa. Rosalvo, aquela sensação de missão cumprida mais uma vez? Graças a Deus, né, André? Mais uma vez, 18ª atividade SEAC-SESC. Esse ano nós homenageamos o Dr. Germano, que era do Ministério do Trabalho, chefe da fiscalização, né? Sempre esteve junto com o sindicalista, né? Então foi uma homenagem justa. E referente ao campeonato, foi bom o futsal. Esse ano teve o vôlei feminino também, foi bem animado, né? E graças a Deus, missão cumprida. Esse foi um ano muito difícil para a classe trabalhadora, na briga para manter os seus direitos. O trabalhador merece ter um momento de descontração também, né? O futebol é sempre integração, né? Para a gente unir as famílias, né? E esse ano com essa reforma trabalhista, desde 2 anos para cá, as empresas já vieram enxugando seus quadros de funcionários, né? Então foi mais difícil para montar o campeonato. Mas com a união, a integração dos coordenadores das equipes, deu para a gente montar um campeonato bem animado e a final foi muito bonita e venceu a equipe da Ética Contabilidade. 2018 está garantida a parceria SEAC, SESC para mais atividade esportiva? O ano que vem nós vamos ver se a gente volta o vôlei masculino e o tênis de mesa também, né? Que esse ano não teve, mas teve a procura, né? Então, esse ano que vem a gente volta o truco e o tênis de mesa também. Parabéns e mande um abraço a toda a diretoria do SEAC. Obrigado, André, ao Clodoaldo, que é o nosso presidente, que sempre nos apoiou nas atividades do sindicato, nas viagens a São Paulo, nas negociações coletivas, né? Então estamos sempre atentos para não perder direito dos trabalhadores. Parabéns, Rosalvo, parabéns, Clodoaldo e toda a diretoria do SEAC. Vamos agora à nossa reflexão do dia. E ela é de Charlie Chaplin. Lute com determinação. Abrace a vida com paixão. Perca com classe e vença com ousadia. Porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito bela para ser insignificante. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando os nossos encontros no rádio de segunda a sexta, às 7h45 no AM 590 da Rádio 79. Você acompanha a programação da rádio pela internet em www.radio79.com.br. Também pode baixar o aplicativo Rádio 79 no seu celular ou tablet. Aqui na TV, Tati TV, canal 33 em TV aberta, canal 20 para os assinantes NET ou pela internet www.tat.com.br. Quer acompanhar os programas antigos? Entre no YouTube, escreva Programa Fórum do Trabalhador, tem lá 4 anos de programação. Trabalhador, trabalhadora, não se esqueça, você ainda tem direitos. Consulte sempre o advogado da sua confiança. Consulte a sua representação sindical. Eles devem estar prontos para defendê-lo. Grande abraço e até o nosso próximo Fórum do Trabalhador.